cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 23. Livro dos Salmos, Salmo 23. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, graças te damos, ó Senhor, pela oportunidade de estarmos, Senhor, em Tua casa. E eu peço a Deus que o Senhor venha falar conosco de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, em meio aos louvores e também através da Tua palavra. Ó Senhor, aqueles que estão a caminho, traga, Senhor, em segurança, e nós que aqui estamos, que possamos, Senhor, te adorar, te exaltar, bendizermos o Teu santo nome, pois o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 23, o tema é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos adorar o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Louvemos ao Senhor. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite, amém? É com grande alegria que mais uma noite estamos aqui para adorar o Senhor, para bendizê-lo, que nós possamos a cada dia abrir o nosso coração perante a presença do Senhor, assim como o Salmo 100 ele diz, né? Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre em sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Nós somos chamados, escolhidos por Deus. E é por isso que estamos aqui nessa noite. E que você possa prestar adoração, louvor a este Deus de todo o seu coração. Que você possa com alegria expressar tamanha gratidão por estarmos diante de um Deus tão maravilhoso. Amém? Que você possa louvar o Senhor com alegria de todo o seu coração. Amém? Louvemos ao Senhor. O Senhor é a única razão, amém? Do louvor e adoração aqui neste lugar, meu querido. Abra os seus lábios, abra o seu coração e adore ao Senhor Jesus de todo o seu coração. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu,
única esperança que anelo ter. Ó Jesus, confiei em ti, fui ajudado. Sua salvação tem nos alegrado. Por isso hoje a alegria ela reina sobre as nossas vidas. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluias. Que em todo tempo, meu amado, nós possamos entoar cantos de alegria diante desse Deus, a qual tem nos escolhido, chamado para ser o seu povo. Que você possa cada dia com seus lábios adorar o Senhor, amém? E juntos vamos declarar: em todo tempo te louvarei. Declare isso de todo o seu coração, meu querido. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Os meus lábios sempre entoarão cânticos a ti, Senhor. Em todo tempo te adorarei. Aleluias. Bom é render louvores ao teu nome. Bom é cantar a ti, ó Altíssimo. Nós rendemos a cada dia diante de ti o melhor, Senhor Deus. O melhor do louvor e adoração ao teu nome. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós somos alegres, Senhor. Aleluias. Grande é Deus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Cada dia nossos lábios venham entoar cânticos de alegrias por esse Deus maravilhoso que nos chamou, que nos escolheu e nos fez o seu povo, amém? Que você possa cada dia de todo o seu coração ser grato ao Senhor por fazer parte de um povo adorador, amém? E quantos adoradores estão aqui nessa noite? Aqui na palavra do Senhor, no Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga, ó minha alma, todo o meu ser. Bendiga a minha alma ao Senhor, e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades, e resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e misericórdia, amém? Esse é o Deus a qual você serve, é o Deus a qual nós servimos. Que a cada dia tenha alegrado o nosso coração. Que a cada dia Ele mostre o quanto você é precioso para Ele. Então que você possa dizer assim como esse salmo: bendizer ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração. Ser grato ao Senhor. A gente olha a quantidade de milhões de pessoas neste mundo e saber que Deus, lá do seu trono, Ele contemplou você, Ele contemplou a mim. E hoje estamos aqui para a glória e louvor do nome dEle. Então que você possa a cada dia reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. É Ele que a cada dia nos transforma, nos faz melhores a cada dia diante dEle. Então que você possa a cada dia adorar o Senhor, bendizer o nome dEle, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e que você louvasse ao Senhor com estímulo de todo o seu coração. Amém? Porque digno é o Senhor. Digno é o Senhor de todo louvor, de toda adoração. Se estamos aqui, meu amado, é porque o Senhor permitiu. Então que você possa nessa noite adorar Ele de todo o seu coração, meu amado. Expresse toda a adoração, todo louvor a este Deus maravilhoso. Feche seus olhos. Adore ao Senhor, igreja. Aleluia. Te adoramos, Senhor Deus. Bendizemos o teu santo e precioso nome, Jesus. Dignas de glória,
mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvor. Levante as suas mãos, meu amado. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Maravilhas, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Aleluias. Declare nessa noite todo o seu coração, meu amado, que não há outro Deus além desse Deus maravilhoso, que é capaz de transformar a nossa vida para a glória e louvor do nome dele, meu querido. Exalte ao Senhor, louve ao Senhor de todo o seu coração, meu querido. Aleluia, tu és maravilhoso, Senhor. Nós não cessamos de te louvar, de te adorar. Louvemos ao Senhor, Jesus. Digno és de glória de toda honra e honra. Levante as suas mãos. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno és de glória e honra. Nós levantamos nossas mãos, ó Deus, porque nós somos dependentes de ti, queremos a cada dia adorar. Para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Aleluia. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Como é bom poder te louvar, Senhor Deus. Como é bom poder expressar que não há outro Deus além de ti, ó Pai, que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. A ti nós rendemos o melhor do louvor, ó Pai. A ti nós rendemos o melhor da adoração, ó Pai, porque tu és o único que é digno de toda honra, de toda glória, Senhor. Contempla, ó Pai, cada coração aqui presente, Senhor Deus, que nós possamos a cada dia nos derramar diante de ti e cada dia conhecer e buscar, a cada dia ter sede muito mais da tua presença, Senhor Deus. Os nossos lábios não cessam de te louvar, Senhor Deus, de a cada dia declarar que tu és o Senhor dos senhores, que tu és o Rei dos reis, o único Deus que foi capaz de modificar a nossa vida. E hoje estamos aqui, Senhor Deus, para a glória e para louvor do teu nome, Senhor Deus. Receba cada dia, ó Pai, a adoração do teu povo, Senhor Deus. Contempla cada coração, cada adorador aqui, ó Pai. Obrigada a cada dia pela tua presença, Senhor Deus. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Que a cada dia você possa declarar, meu amado, que não há outro além desse Deus. Não há outro Deus semelhante ao nosso, amém? Que a cada dia nós possamos exaltar e glorificar a este Deus que é maravilhoso. Eu gostaria que você viesse declarar mais uma vez: porque grande és tu, maravilhas fazes tu, amém? Você crê nisso? Deus, Ele é pronto para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e que nós possamos declarar que não há outro além dEle, que Ele é grande, que Ele é digno, e é por isso que estamos aqui nessa noite, para render adoração, louvor a este Deus que é maravilhoso, que está acima de tudo, está acima de todos. A Ele seja para sempre o louvor e a adoração, meu amado. Declare nessa noite todo o seu coração, amém?
porque grande és tu. Declara o Senhor nessa noite. Maravilha o Senhor quer operar no nosso meio. Maravilha o Senhor quer operar no seu coração, meu querido. Não há, Senhor, não há. Não há outro igual a ti, porque grande é o Senhor, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Aleluias, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grande, Senhor Deus, é o Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Adorado e exaltado seja para todo sempre o teu maravilhoso nome, Senhor Jesus. Porque grande és tu. Declare, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti. Obrigada, Senhor. Obrigada a cada dia pela tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre este lugar, Senhor Deus. Nós queremos a cada dia contemplar as maravilhas do Senhor sobre este lugar, sobre as nossas vidas. A ti, para sempre, seja o louvor e a adoração. Amém, igreja? Que a cada dia o seu coração venha se encher da presença de Deus aqui sobre este lugar. Amém? Eu convido você a dar um louvor de palmas bem forte a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34, versículos 15 e 16. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 15 e 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a forte destruirei. A gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em Tua presença, e eu peço, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco de um modo poderoso, de um modo maravilhoso, através da sua palavra. Dai-me, ó Deus, graça, unção e capacitação para ministrar a palavra nesta noite. Abra, Senhor, o entendimento de cada um dos teus servos e fala conosco, Senhor, de um modo especial. Usa-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos. Dai-me, Senhor, a sabedoria, a unção, a capacitação para transmitir a tua palavra. E usa-me, ó Deus, como instrumento, ó Pai. Eu te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. É muito bom poder estar na presença do Senhor para adorarmos a Deus, para louvarmos ao Senhor e também ouvirmos a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus para a nossa vida
nesta noite está aqui o livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 34. Amém? Só para a gente entender a mensagem, eu não vou fazer uma exposição de todo o capítulo, que é um capítulo bastante extenso, mas eu vou fazer a apresentação desse capítulo, para a gente entender um pouquinho do contexto que está inserido a mensagem nessa noite, e depois nós vamos trabalhar trazendo uma aplicação para as nossas vidas, no versículo 15 e no versículo 16 do capítulo 34 do profeta Ezequiel. Esse capítulo 34 de Ezequiel, é uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Vamos entender que quem eram estes pastores? Esses pastores a qual Ezequiel profetizou contra, eles representavam as lideranças da nação, os reis, os profetas e os sacerdotes. Toda esta liderança, tanto a liderança política quanto a liderança espiritual do povo de Deus, da época de Ezequiel, havia se corrompido, haviam se distanciado de Deus. E esse distanciamento de Deus levaram eles a andarem pelos seus próprios caminhos, a se afastarem de Deus, da sua lei, da sua palavra, e começaram a ter uma vida extremamente corrompida. Então é nesse contexto. Então Deus usa a vida do profeta Ezequiel para mostrar que estes pastores aqui, representando esses líderes políticos e espirituais do povo de Deus, eram o culpado pelo povo, por toda a nação, ter se corrompido e ter sido levado para o cativeiro babilônico. Então, Ezequiel é um profeta que profetizou a partir do cativeiro babilônico. Ele foi levado para o exílio em 597 a.C. e desenvolveu o seu ministério ali a partir desse momento duro da história de Israel, que é o cativeiro. Então, quando a gente olha aqui para esse texto, e você pode ler o texto todo em casa, e quem sabe um dia a gente vai fazer um estudo aqui no livro de Ezequiel, aí a gente vai fazer versículo a versículo. Mas esse texto aqui, essa profecia de Ezequiel, ela pode ser dividida em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 10, Deus, ele lança através da boca de Ezequiel uma palavra de juízo contra essa liderança corrompida. Então é uma palavra dura da parte de Deus contra os pastores, ou seja, os líderes políticos e espirituais de Israel, do versículo 1 ao 10. Agora, quando nós chegamos no versículo 11 ao versículo 16, nós vemos uma profecia de consolo, ou seja, como toda aquela liderança havia se corrompida, Deus promete e usa a boca de Ezequiel para dizer que ele cuidaria, ele apacentaria o seu povo. Deus se apresenta como o pastor de Israel. Deus vai apacentar o seu rebanho, ele vai cuidar do seu rebanho durante todo o período do cativeiro e vai trazer o povo de volta para a terra de Israel.
Do versículo 17 ao 24, o tema é que Deus julga entre as ovelhas, carneiros e bodes. Trazendo uma aplicação para a gente entender claramente isso, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nem todo que se diz que é ovelha, é ovelha. No meio das ovelhas vão ter vários tipos de ovelhas, é o tema da mensagem dessa noite. E existe também carneiros e bodes. Então Deus vai julgar quem realmente é uma ovelha, quem realmente coloca a sua vida debaixo do cuidado de Deus. E no versículo 23 ao 24, a profecia avança e a promessa do Messias, ele fala a respeito da vinda de Jesus, do surgimento do Messias, e do versículo 25 ao 31, aí já entra na escatologia, já vai lá para o futuro, já vai uma profecia que estende para o reino messiânico e o reino eterno. Então, é uma promessa de restauração. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque eu não posso tirar um texto, um pedacinho do texto, sem antes nós conhecermos o que primeiro o que Deus primeiro falou com a nação. Então era uma profecia de consolo, de restauração, prometendo um cuidado de Deus sobre o seu povo e até mesmo as promessas futuras através do reino de Cristo. Tudo isso nós enxergamos quando nós estudamos Ezequiel capítulo 34. Mas o que Deus quer tratar conosco nesta noite? Qual é a aplicação para a nossa vida nesta noite através desse texto? Está exatamente aqui no versículo 15 e o versículo 16 do capítulo 34. Eu vou ler novamente para que a gente possa entrar na mensagem de Deus para essa noite. Versículo 15 diz assim: eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. Então, quando nós olhamos para esses dois versículos do texto, ele mostra que Deus apacenta o seu povo. Amém? Deus cuida do seu povo. Deus é o verdadeiro pastor. Deus é aquele que cuida do seu povo. E nós somos as suas ovelhas. Na ministração, a irmã Helenita citou o Salmo 100, quando o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é bom, foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Amém? E eu pergunto, será que é bom? Será que não é? Será que é muito bom nós estarmos debaixo do cuidado de Deus? Ter Deus pastoreando a nossa vida? Ter Deus cuidando da nossa vida? E ainda que os pastores, aqui no contexto, haviam se corrompido, Deus cuida do seu povo, Deus cuida do seu rebanho, e assim como Deus cuidou do povo de Judá, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, Deus também pastoreia, Deus cuida da nossa vida. Amém? Então, se nós fizermos uma leitura imediata do texto, nós estamos falando que Deus estava consolando o coração daquele povo. Olha, vocês estão passando por tudo isso, mas fique tranquilo, porque eu vou cuidar de vocês
e eu vou levar vocês de volta para a terra que eu prometi aos seus pais. E mais ainda, ele faz uma promessa de um reino futuro, onde jamais existiriam falsos pastores, porque ele levantaria o Messias, o verdadeiro pastor de Israel. Mas, assim como Deus pastoreava o povo da antiga aliança, Deus também é o pastor da nossa vida. E é muito maravilhoso nós compreendermos que Deus pastoreia, que Deus cuida da nossa vida. E nos faz lembrar o salmo mais conhecido, talvez, da Bíblia, o Salmo 23, quando Davi ele fala: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Se Deus é o pastor da nossa vida, de nada, nós não precisamos de mais nada. Quem tem o Senhor cuidando da sua vida, tem tudo. Se Deus é o pastor da nossa vida, nós estamos tranquilos, porque Ele nos leva aos pastos verdejantes, às águas do descanso, às veredas justas. Ele nos protege no vale da sombra e da morte. Ele guarda a nossa vida. O Senhor garante a vitória contra o inimigo. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. E a bondade e a misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida por longos dias, ou seja, para todo o sempre. Então, quando nós compreendemos que Deus cuida da nossa vida, que Deus é o pastor da nossa vida, nós devemos celebrar como o salmista celebrou. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus que nos sustenta, Deus que nos alimenta, Deus que provê, Deus que zela, Deus que guarda, Deus que garante a vitória contra o inimigo, Deus que está presente na nossa vida nos momentos mais difíceis e Deus que garante para nós a eternidade, uma vida eterna para todo sempre. Então é maravilhoso nós compreendermos e enxergarmos Deus como o pastor da nossa vida, aquele que apacenta, aquele que cuida. Agora, quando nós olhamos esse texto, em especial aqui no versículo 16, nós vimos que nesse rebanho, Deus muitas das vezes se relaciona com pelo menos 5 tipos de ovelhas diferentes. A perdida, a desgarrada, a enferma, que é quebrada ou enferma, eu coloquei num grupo só, e a ovelha gorda e a ovelha forte. É isso que a gente enxerga aqui, Deus falando com eles que tinha lá no meio das ovelhas 5 tipos de ovelhas. E também, hoje não é diferente. Se a gente parar para observar, existem ainda hoje 5 tipos de ovelhas distintas. E cabe uma reflexão para a nossa vida. Que tipo de ovelha nós temos sido? Qual tipo de ovelha que se encaixa com a nossa vida? E nós vamos ver aqui, tem 2 tipos de ovelhas que jamais nós devemos pertencer a esse grupo. Mas existem ovelhas, e Deus vai separar entre ovelhas e ovelhas. Então nós devemos pertencer ao tipo de ovelha correta, para estabelecermos esse relacionamento perfeito com Deus. Amém? O primeiro tipo de ovelha que a gente vê aqui no versículo 16 é a ovelha
perdida. E o que Deus diz a respeito da ovelha perdida? O que está escrito aí? Versículo 16. Repita comigo. A perdida buscarei. Amém? Deus ama a ovelha perdida? Ama ou não ama? Deus ama a ovelha perdida. E eu quero dizer para você que outrora, todos nós que aqui estamos, fomos uma ovelha perdida. Todos nós andávamos desgarrados, perdidos no mundo, sem Deus, sem Jesus. Outrora, nós éramos ovelhas perdidas, totalmente perdidas. Mas mesmo assim, o Senhor nos amou. O Senhor se compadeceu da nossa vida. Então Deus ama a ovelha perdida. E Deus deseja encontrar a ovelha perdida. E o Senhor vai em busca da ovelha perdida. E talvez, você que está sendo alcançado por essa mensagem ainda é uma ovelha perdida. Mas Deus vai ao seu encontro. Deus quer resgatar a ovelha perdida e trazer para que ela possa estar segura no seu aprisco e para que ela possa estar debaixo do cuidado de Deus. Deus ama a ovelha perdida. Amém? Vamos ver se isso é verdade. Deixa o texto de Ezequiel marcado e vamos para o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O capítulo é o de número 15. Versículo de número 4. Do 4 ao 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de alegria, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Deus, como pastor, Ele está atrás das ovelhas perdidas. Deus ama o pecador e Deus deseja trazer o pecador para o seu aprisco. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus chama o homem ao arrependimento. Deus busca o perdido. Ainda aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 10, o final da conversão de Zaqueu diz assim, a palavra de Deus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Deus não se importa com o nosso passado, os caminhos que nós andávamos, mas Deus, Ele vai atrás da ovelha que está perdida. Um dia eu estava na minha casa, e o Senhor me inspirou a escrever um hino. E faz muito tempo, se eu esquecer uns pedacinhos, a gente vai relembrando. Mas a letra é mais ou menos assim, ó. Como ovelha desgarrada andava eu,
oprimido pelo pecado e temor. Minha vida era vazia, eu não tinha alegria, mas um dia o Senhor me encontrou. Com seus braços de amor me acolheu, e com sua voz tão terna disse assim: te liberto, te perdoo, te ajudo, vinde a mim. E hoje eu canto assim: fui lavado pelo sangue de Jesus, perdoado pelo sangue de Jesus. Hoje tenho nova vida, tenho paz e alegria, pois um dia o Senhor me encontrou. Fui lavado pelo sangue de Jesus, perdoado pelo sangue de Jesus. Hoje tenho nova vida, tenho paz e alegria, pois um dia o Senhor me encontrou. Amém? Aí a segunda parte eu falo assim: se você é uma ovelha desgarrada, venha a Cristo, que Ele quer te socorrer, te ajuda, te perdoa e restaura a sua vida. E hoje nós vamos louvar assim: fui lavado pelo sangue de Jesus, perdoado pelo sangue de Jesus. Hoje tenho nova vida, tenho paz e alegria, pois um dia o Senhor me encontrou. Como é bom ser encontrado por Deus, amém? Você já parou para pensar como era a sua vida? Os caminhos que você seguia, aonde você estava, mas Deus se importou com a sua vida. O Senhor te encontrou, o Senhor te lavou, o Senhor te restaurou. Então Deus ama a ovelha perdida. Amém? Deus ama tanto a ovelha perdida que Ele convocou a igreja para nós irmos atrás da ovelha perdida. Amém? Então Deus ama a ovelha perdida. E se você tem ouvido essa mensagem e ainda não teve um encontro com o Senhor, deixa o Senhor restaurar a sua vida, deixa o Senhor mudar a sua vida, deixa o Senhor mudar a sua história, deixa o Senhor colocar um novo cântico na sua boca. Porque Deus ama a ovelha perdida. Deus quer salvar a ovelha perdida. Mas existe um segundo tipo de ovelha. Vamos lá, voltar ao nosso texto. Ezequiel 34, 16. Que é a ovelha desgarrada. Ele diz que a desgarrada, Ele torna a trazer. Amém? Essa ovelha desgarrada aqui é alguém que se afastou por um período do aprisco do Senhor. Olha como Deus é misericordioso. Deus já trouxe a perdida, e muitas das vezes essa perdida que foi encontrada, muitas das vezes algo acontece no caminho, e essa ovelha vai se distanciando do aprisco, e ela se torna novamente uma ovelha que se desgarrou. Mas Deus ama também a ovelha desgarrada. E talvez você já foi uma bênção, já louvou, já cantou, já pregou, já anunciou, já fez tantas coisas em prol do reino de Deus. Mas um dia foi seduzido pelas questões desta vida e começou a se enfraquecer e se distanciou de Deus. E talvez você hoje
é uma ovelha que se desgarrou. Mas diz aqui a palavra de Deus que a desgarrada, aquela que saiu do aprisco, Deus torna a trazer. Amém? Deus torna a trazer. Deus não tem prazer na morte daquele que morre. Vamos voltar aqui mesmo em Ezequiel 18. O versículo de número 30 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu vos julgareis a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidades, não vos serão por tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, a mim e vivei. Amém? Aquele que se desgarrou, aquele que se desviou do aprisco, aquele que foi passear em outras campinas que não são as campinas do Senhor, que foram seduzidos por essas questões desse mundo, mesmo estes, Deus deseja trazer de volta. Deus deseja que o desviado volte para o caminho do Senhor. Abra a palavra de Deus na carta, deixa marcado Ezequiel e abra em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20 diz assim a palavra do Senhor: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que viser converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Deus continua amando a ovelha desgarrada. E Deus deseja que essa ovelha desgarrada volte, que essa ovelha volte para o aprisco. Uma ilustração bastante clara é na volta do filho pródigo, ele que havia desperdiçado toda a sua herança, mas um dia ele colocou a mão na sua consciência e disse: nossa, os empregados do meu pai estão numa situação melhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei perante os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, receba-me como um dos teus empregados. E foi em direção ao pai, e à distância o pai já estava com os braços abertos. E o pai mandou colocar uma aliança, roupa nova, sapato no pé, e vamos matar um cordeiro e vamos festejar, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu. Amém? Talvez você se distanciou do caminho do Senhor. Talvez você esteja dentro da igreja, mas esteja longe do Senhor. E você se transformou numa ovelha desgarrada. Mas você está ouvindo a mensagem de Deus. Nessa noite Deus quer pastorear a sua vida, Deus quer trazer você de volta, Deus quer colocar você debaixo do aprisco, Deus quer colocar a sua vida debaixo dos seus cuidados. Amém? Mas, vamos voltar ao nosso texto. Tem outra ovelhinha aqui. Ele diz assim: e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Então, o terceiro tipo de ovelha aqui é aquela que se adoece. E quantos, na nossa jornada, quantas das vezes,
nós nos adoecemos. Ficamos fracos espirituais. Quantos estão com as suas mãos baixadas, já não trabalham mais na casa do Senhor? Quantos estão com os seus joelhos e pés desconjuntados e já perderam o prazer de caminhar em direção ao aprisco do Senhor? E quantos estão adoecidos, já não conseguem mais louvar, não conseguem mais servir, não conseguem mais adorar? São enfermidades que roubam a nossa força, enfermidades que quebram as nossas pernas, os nossos pés, e não deixa com que a gente caminhe de modo alegre em direção ao aprisco do Senhor. Não precisa abrir, eu só vou citar Salmo 147, versículo 3, diz assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Amém? Você crê que Deus sara os quebrantados? Você crê que Deus liga as suas feridas? Talvez você chegou aqui enfermo, quebrado, com as mãos abaixadas, com os pés inchados, com os joelhos desconjuntados. Talvez você chegou aqui enfermo, doente. Mas eu digo para você que Deus, o seu pastor, quer curar a sua vida. Amém? Deus cura o enfermo e Deus liga o que está quebrado. Amém? Se você chegou aqui quebrado, para mim não tem mais jeito, Deus liga. Se você chegou aqui achando que não tem mais jeito, Deus cura. Porque o Senhor é poderoso para curar. Deus cura e fortalece. Amém? Deus jamais abandona esses tipos de ovelha. A perdida, Deus vai buscar. A desguerrada, Deus traz novamente. A quebrada, a enferma, Deus cura. Amém? Porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa vida, e o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E Deus, como pastor, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da nossa vida. Agora, quando a gente olha no final do versículo 16, nós vamos encontrar duas ovelhinhas que Deus apacenta com juízo. Olha o que ele diz aqui, versículo 16. Mas a gorda e a forte, o que Deus diz dela? Destruirei e apacentarei com juízo. O que isso representa? O que é essa ovelhinha gorda? A ovelhinha gorda, ela representa a vida de religiosidade. Para que serve o alimento? Para que nós alimentamos? Por que nós alimentamos? A gente alimenta para produzir energia. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Nem só de pão vive o homem. Então não adianta nós nos alimentarmos da palavra de Deus e nós não vivermos, ou seja, não praticarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi feita para que a gente se alimente dela e ponha em prática. O problema da ovelhinha gorda é que ela não pratica a palavra de Deus. Isso é um símbolo de religiosidade. No versículo 18, nós vamos ver o comportamento disso. O que diz aqui? Versículo 18 do capítulo 34 diz assim: acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto dos vossos pastos com os pés, e beber profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés. Então essa ovelhinha gorda aqui, o que ela faz? Ela pisa no alimento, ela despreza o alimento. Ela ouve, ela come, mas ela não põe em prática. E também essa ovelhinha gorda, ela enlameia
a fonte. O que significa enlamear a fonte? Ela negligencia a santificação. E sem a santificação, o que a Bíblia diz? Ninguém verá o Senhor. Então, para aquele que desenvolve um relacionamento aparente, um religioso, Deus não tolera isso. Deus não tolera as gorduras que nós juntamos na nossa alma. Nós temos que aprender a palavra de Deus e pôr em prática na nossa vida. Eu vou ler uma crônica aqui no livro Histórias para Sermões, do pastor João Soares da Fonseca, que eu achei bastante interessante e ilustra esta verdade aqui, ó. O tema do poema é Gorduras na Alma. Diz assim: um membro de certa igreja, algo obeso, vaidoso, satisfeito consigo mesmo, achou que devia dar uma alfinetada no pastor que acabava de tomar posse. Espero que o irmão alimente muito bem as ovelhas, disse o crente. Meu prezado irmão, você não precisa de tanto alimento. O que o irmão está mesmo precisando é de exercícios. De fato, são de nenhum proveito as gorduras espirituais que acumulamos na alma. São, ao contrário, prejudiciais, comprometendo a saúde da fé. O apóstolo Paulo fala daqueles que estão sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da fé. 2 Timóteo 3,7. A boa alimentação espiritual deve se aliar a um bom programa de ginástica espiritual. Do contrário, teremos apenas ovelhas obesas. É uma verdade. Se Deus busca a perdida, se Deus quer restaurar a desgarrada, se Deus cura a enferma, a quebrada, Deus não suporta a gorda, a obesa, aquela que come, mas não quer colocar em prática, aquela que enlameia as fontes porque negligencia a santidade. Então, nesse tipo de ovelha, nós não podemos nos tornar. Perdidas já fomos, desgarradas talvez algum de nós, quebradas, provavelmente, muitas das vezes fomos quebrados. Quantas lutas nós enfrentamos, mas jamais nós podemos nos tornar uma ovelha gorda, uma ovelha que não exercita a palavra de Deus. Mas ele diz também da ovelha forte. Qual que é o problema da ovelha forte? Versículo 21, ele diz assim: visto como o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. O que essa ovelhinha forte pode aplicar para a nossa vida? É o crente que se acha muito superior. É o crente que não exercita o amor. Então essa ovelha forte, ele é tão forte que ele dá ombrada, empurrão, ele chifra a fraca, ele empurra a fraca, aquela que o Senhor foi buscar, aquela que o Senhor deu a vida. Então ele acaba matando a outra ovelha. Por isso que Deus fala: olha, a ovelha forte, essa que não anda pelo caminho do amor, essa eu vou apacentar com juízo. Amém? Então que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que possamos refletir e sermos ovelhas do pastoreio do Senhor. É muito bom ser cuidado por Deus. É muito bom pertencermos ao seu aprisco, pertencermos ao seu rebanho. E nós precisamos ter sempre em mente que quando nós estávamos perdidos, o que ele fez? O que ele fez? Repita comigo: ele nos buscou. Amém?
Quando algum de nós desgarra, e às vezes acontece, mesmo assim Ele nos ama, Ele quer trazer de volta. E quantas das vezes nós ficamos enfermos, doentes, fracos, Ele é aquele que nos cura. Há um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Mas jamais nós podemos estar no aprisco do Senhor e nos tornarmos ovelhas gordas e ovelhas fortes. Nós temos que depender do Senhor. Quando nós dependemos de Deus, nós amamos os irmãos. Quando nós dependemos de Deus, nós alimentamos a palavra, mas nós vivemos a palavra e jamais negligenciamos a vida de santificação. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um Deus que nos ama e quer que sejamos ovelhas do seu aprisco. Amém? Se você tem sido a ovelha perdida, o Senhor te chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você é a desgarrada, o Senhor continua te chamando: volte para o aprisco. Arrependa-se, venha para a casa do Senhor. Se você é a ovelha ferida, coloque as suas causas diante de Deus, que Ele vai te curar, amém? Mas se você está forte, ou se você está obeso, fala para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a viver o amor e a viver a palavra, amém? Viver de modo muda a minha vida. Eu não quero ser um religioso, eu quero ser um adorador. Eu quero realmente andar no amor. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero amar os meus irmãos. Eu quero entender. Porque se Deus está preocupado com a perdida, se Deus está preocupado com a desgarrada e com a ferida, muitas das vezes a forte não. Muitas das vezes a obesa também não. Mas Deus quer que a gente mude e que a gente seja ovelhas que estão com a sua vida debaixo do cuidado de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença. E se alguém tem ouvido a Tua palavra e encontra, Senhor, perdido, ó Senhor, traga para o Teu rebanho. Ofereça, Senhor, tamanha salvação e que o perdido possa encontrar os Teus cuidados, Senhor, porque a nossa vida só tem sentido se estivermos debaixo, Senhor, dos Teus cuidados. Senhor, a ovelha desgarrada, quantos enfraquecem, Senhor, e vão ficando, Senhor, pelo caminho. E quantos, Senhor, têm filhos como ovelhas desgarradas, esposas, esposos. Quantos já foram, Senhor, do Teu aprisco, Senhor, e foram seduzidos, Senhor, pelas questões dessa vida e se distanciaram. Senhor, nós clamamos, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer de volta, Senhor, a ovelha que se desgarrou. Senhor, quantos estão quebrados, quantos estão, Senhor, enfermos e perderam a força de louvar, perderam a força de servir, perderam a força, Senhor, de estar na Tua casa. Mas eu peço, Senhor, venha curá-los. Venha, Senhor, trazer a cura, Senhor, ligar o quebrado, curar o enfermo, para que possamos, Senhor, estar firmes, Senhor, na Tua presença. Mas, Senhor, transforma aqueles, Senhor, que desenvolvem, Senhor, relacionamento, Senhor, de religiosidade contigo. Aquele, Senhor, meu Deus, que deixa a soberba tomar conta do seu coração. Aquele que não exercita o amor, Senhor, toma nas suas mãos, quebra essas vidas para que possam ser transformados, porque, Senhor, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Muda as vidas, ó Pai, é o que eu te peço e te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar pedindo para que Deus leve os irmãos em paz e despedir com a bênção apostólica. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, leva, Senhor, o Teu povo em paz, em segurança, e que possamos ter sempre o prazer e a oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, é o que eu te peço e te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos presentes e juntos vamos dizer amém.